Oi, felizes, alegres e saltitantes. Vamos fechar a nossa apostila, moçada, do segundo ano. Vamos lá? O que eu vou falar aqui para vocês não tem nada de surpresas. Muitas coisas a gente já comentou, muitas coisas eu tenho lido nas avaliações que vocês me entregaram do trabalho de memórias póstumas. Tá muito bacana, tá? Vamos lá então, para finalizar, nós vamos pegar a nossa apostila, a nossa primeira apostila, tá? Do Bienal. Vamos pegar lá na página 65 e a aula 6, para fechar, do Aloysio de Azevedo. Gente, esse livro é bom demais, eu nem vou contar muito, porque nós vamos ler. Eu vou falar um pouco dele. Qual é a obra que ele traz como principal? É o Cortiço. Esse é de arrancar o pica-pau do toco com a enxada. Qual é a diferença, então, deste período? É o período naturalista. É o mesmo período que o realismo, tem as mesmas concepções do realismo, aquelas que a gente já viu, as teorias do cientificismo. Nós temos ali obras que analisam psicologicamente as personagens, que valorizam essas questões, que falam de como a sociedade é corrompida, de como as instituições são corrompidas. Então, é aquela coisa ali nua e crua. Mas qual é a diferença? O Aloysio de Azevedo inaugurou o período chamado de naturalismo no Brasil. E vocês já sabem quais são as principais características desse período. Tem aí na apostila, na página 65. É um romance de tese. O que é um romance de tese? Eu provo uma teoria com a história do romance, com a narrativa do romance. Então, eu provo. Aí no Cortiço nós temos a prova, uma das provas de parte da teoria do Darwin. Lembram lá do Darwin que vocês já pesquisaram? O evolucionismo? Tá? Mais ou menos nós temos aí o trajeto dessa mesma teoria provando-se na obra O Cortiço. Nós temos essas tendências naturalistas como traços do zoomorfismo, já falamos o que era, as pessoas com características de animais. Nós temos a exploração da estética do feio. Quanto mais feio se apresentar aquela sociedade, aquela pessoa, aquela instituição, os autores achavam que eles eram mais fiéis à realidade. Uma outra questão também, as patologias sociais. A gente já tratou disso em Machado de Assis. Só que o Aloysio de Azevedo explora muito mais a patologia, principalmente no que diz respeito às questões de sexualidade. A sexualidade chega num nível patológico. Não só a sexualidade, a ganância, a ambição, a exploração do ser humano por outros seres humanos. Então, tudo chega a um nível doentio, ou seja, patológico. Qual que é o livro que a apostila traz em destaque, que é a obra que nós vamos ler mais para frente? O Cortiço. Ele foi publicado em 1890. O narrador do Cortiço é em terceira pessoa, então ele tudo vê e tudo sabe. Diferente do narrador do Memórias Póstumas, que é em primeira pessoa e que tem apenas a visão do personagem que pertence à obra. Então ele tem uma visão muito limitada das coisas. Já esse narrador tem uma visão muito ampla. Ele tudo vê e tudo sabe. Ele é onisciente e ao mesmo tempo onipresente. Então, quem que nós temos como personagem principal da obra Cortiço? Quem é o protagonista? Moçada, é o próprio Cortiço. Ele é o personagem principal. O Cortiço é como se fosse hoje uma favela. E ele retrata como são os cortiços espalhados pelo Brasil, principalmente os do Rio de Janeiro. Então, esse cortiço embasa-se num período em que as cidades estão crescendo muito, fervilhando muito. Há um grande êxodo rural. Os imigrantes estrangeiros vêm para o Brasil para trabalhar como massa, como mão de obra massificada, barata.
útil e barata, juntamente com ex-escravos, né, os escravos que receberam alforria, os descendentes de escravos. Então, é um romance que mostra muito como que é essa questão social. Na mesma cidade, o extremo luxo e o extremo lixo, a degradação, tanto física quanto psicológica. Interessante. O que nós temos como personagem aí nessa obra? O João Romão, que ele vai ser o dono do cortiço, é um personagem que é muito pobre e por meio do trabalho e da desonestidade, tá? Ele trabalha muito, mas ele também, mesmo tanto que ele trabalha, ele é desonesto nas suas buscas, nas suas conquistas. Ele vai construindo o cortiço durante a madrugada, trabalhando ele mesmo de pedreiro, mas ele rouba materiais de construções ali por perto. Ele vai durante a noite, rouba e constrói. Ele é extremamente miserável. Tudo para alcançar a riqueza, tudo para ter muito dinheiro. Mas o que ele queria além do dinheiro? Ele queria o reconhecimento social. Ele queria ser reconhecido socialmente, ele queria pertencer a uma classe elevada. Então, é um personagem extremamente ambicioso. Essa ambição chega a um nível patológico. Ele vai fazer tudo para conseguir ficar rico e reconhecido, inclusive trair a sua companheira, que era uma escrava, que ele diz ter comprado a carta de alforria dela, chama ela para morar com ele, faz ela trabalhar como uma louca, e ela trabalha como uma louca dia e noite. O nome dela é Bertoleza. E quando ele alcança ali um nível razoável, ele quer crescer mais e acha que ele casar com uma moça rica vai trazer reconhecimento. Então ele entrega a Bertoleza para os antigos donos. Só que antes dela se deixar ser capturada, ela dá uma facada no próprio corpo e ela prefere morrer do que voltar a ser escrava. E ele atrai de uma forma sórdida. Outro personagem interessante, então, é essa Bertoleza, companheira do narrador, companheira do João Romão, que é um personagem importante. Outro personagem importante é o Miranda. Ele é vizinho do João Romão. Só que o Miranda também é muito rico. Ele constrói um sobrado lindíssimo ao lado do cortiço e ele fica muito bravo com isso. Como que ele tem uma casa linda, maravilhosa, um sobrado lindo, maravilhoso ao lado de um cortiço? Então, ele fica numa disputa para ver quem tem mais dinheiro, quem tem mais terra, quem tem mais prestígio com o João Romão. Mas o Miranda só tem grana e consegue tudo que ele consegue porque ele é casado com uma mulher que tem muito dinheiro e é reconhecida socialmente. Então ele está casado com ela só por isso, porque na verdade eles se odeiam. Sabe por que eles se odeiam? Babado. Ela trai ele com todo mundo, com os viajantes. Ele tem uma loja de tecido. Então todo viajante, caixeiro viajante que para lá para vender, ela chama para o sobrado e dá um trato no cara. Então ele pegou a mulher já com vários homens. Ele proíbe ela de ir até a loja, ele faz de tudo para mantê-la ali na rédea. Mas a mulher é danada. Vocês não têm noção das cenas de traição que ele descreve. Mas ele continua com ela porque, apesar de detestá-la, ele a procura como mulher sexualmente e ela tem grana. Então, para manter a aparência, para manter a posição social, eles não se separam. E eles têm uma filha. Essa filha não é muito bonita, a descrição dela, tá? É bem realista. E o Miranda usa a própria filha, que ele não sabe se é dele mesmo, devido às puladas de cerca da mulher, para casar com João Romão. Olha só, os dois eram super rivais financeiramente, mas um começa a ver que o outro pode lhe dar alguma segurança. Então eles passam até por cima da rivalidade por causa da grana, do poder e do reconhecimento.
O João Romão tem muito dinheiro acumulado e pode manter o Miranda, que odeia trabalhar. Mas o Miranda tem reconhecimento social, porque ele é casado com uma mulher que tem. Então ele pode dar ao João Romão esse reconhecimento. Então eles fazem essa troca. O João Romão casa com a filha do Miranda para ter reconhecimento. E o Miranda aproveita dessa situação para se manter sempre rico. Conveniente, né? E entre essa história um pouco principal, tem as histórias que percorrem ali o cortiço. Por exemplo, uma história que é muito interessante e que abala muito é de um português Jerônimo, super trabalhador, que veio de Portugal com a mulher, com a filhinha. Ele é um bom marido, um excelente pai, e ele trabalha muito, tão bem que ele consegue administrar a pedreira, do qual João Romão também é dono. Só que ele é influenciado pelo meio. Aí que vem as teorias. Ele é tão influenciado pelo meio que ele deixa se seduzir por uma mulata chamada Rita Baiana, que promovia os grandes pagodes no cortiço. Ela era da night, tá? Ela era da festa, ela era da virada e extremamente sedutora. A descrição também dessa personagem é super interessante, principalmente no momento que ela começa a dançar e ela faz uma dança toda esguia de sedução, como se ela estivesse numa relação sexual. Ela chega a ser comparada a uma cobra pelo poder de sedução, pelo poder de cativar o outro, de dominar o outro, de ser sorrateira, de chegar e dar o bote. Olha como acontece aí aquela questão do zoomorfismo. E essa personagem Jerônimo, então, ele é corrompido pelo meio. Ele deixa-se atrair por ela, pela Rita Baiana, e se corrompe. Ele se torna brasileiro, abrasileirado. É uma crítica aí social também, que a gente vai falar um pouco mais depois. E a mulata representa o Brasil com a sensualidade, o exotismo, e ela dá o bote, ela dá o golpe no estrangeiro, que é maravilhoso, lindo, trabalhador, e se corrompe. Então, olha uma crítica aí às teorias científicas da época, tá? Que o homem é bom, mas ele pode ser corrompido pelo meio. Agora, um exemplo interessantíssimo disso, gente, que é muito bacana, é a Pombinha. É uma menina que vive no cortiço, porque a mãe é pobre, mas faz de tudo para ela ter uma exímia educação. Então ela lê, ela escreve, o que é uma raridade num cortiço. Super santinha, casta, guarda sua virgindade para o seu marido, faz o seu enxoval, sonha com um casamento lindo, maravilhoso, com um homem lindo, maravilhoso. É uma mulher exemplar e que convive ali no cortiço e que todas as pessoas gostam dela. Ela ajuda as pessoas a escreverem, mandarem cartas, lerem cartas. Então ela é uma menina muito querida ali. Mas o meio a corrompe. Olha, gente, o próprio nome, né? Pombinha significa paz, a esperança, a virgindade, a pureza que é corrompida pelo meio. Ela tem uma madrinha que é prostituta, a Leone, e que simplesmente essa Leone estupra a Pombinha e a inicia sexualmente. É uma passagem fortíssima do texto, bem forte. A relação sexual das duas, principalmente a posição da prostituta diante da situação, é com uma égua no cio, relinchando. Olha a comparação. Então é super sórdido essa descrição desse momento que a Pombinha sofre de estupro. E apesar de se sentir muito sem jeito, ela, ao final ali do ato, ela se entrega. E ela gosta. E ela decide se separar do marido, porque não era aquela vida de santinha que ela queria. Ela passa a gostar daquela vida do sexo, da promiscuidade,
e começa a se prostituir também. E tem como amante a prostituta que a iniciou sexualmente. Então aí nós temos um caso de lesbianismo, né, homossexualidade, o que não era muito comum naquela época, não era muito difundido, né? Poderia ser comum, mas não era difundido. Então, vocês imaginam como que esse livro veio como um soco no estômago da sociedade, criticando a sociedade. E essa pombinha tão pura foi corrompida pelo meio. Então, assim, além de criticar a própria estrutura das cidades e a formação dos cortiços, a falta de saneamento básico, as pessoas faziam suas necessidades fisiológicas no mesmo lugar que comiam, que trabalhavam. Então, a nojeira, uma predileção pela nojeira, pelo asco, pelo podre, pelo feio. Isso também se faz presente na personalidade das pessoas. Tem uma coisa muito interessante aí. Nós temos a casa muito luxuosa, que é o sobrado, e o cortiço, lado a lado. E há uma diferença muito grande entre elas. De um lado, todo luxo, de outro, todo lixo. Mas quando a gente analisa bem a obra, a gente vê que, independente da questão financeira, a questão da moral das pessoas é igual, é a mesma coisa. O Miranda, que vive no sobrado com a sua esposa, que é a Estela, eles vivem o mesmo tipo de corrompimento social, os mesmos tipos de patologias que as pessoas que moram ali ao lado, no cortiço, que são pobres, miseráveis. Então, o autor, ele procura destacar essa questão, que independente das distinções sociais, a mente humana é sórdida, é podre e é corrompida. Fechamos aqui, então, a aula 6. E o que vocês vão fazer para finalizar toda essa alegria? Vocês vão resolver os exercícios da página 66 e a gente termina a nossa apostila e vamos iniciar a outra nova na próxima aula. Então, os exercícios da apostila de classe da página 66. Tem o exercício 1, 2 e o 3. O que vocês vão fazer? Vão assinalar, vão responder aqui, tirar uma foto e enviar para mim. Olha que facinho, que tranquilo. Vamos lá? Até a próxima aula, moçada. Beijão!